Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês todas as funções presentes no menu mais importante dos rádios Hermex AC, que é o menu Wireless. Através das configurações que você selecionar neste menu, através das configurações setadas, irá definir se você vai ter ou não sucesso no seu enlace ponto a ponto ou ponto multiponto. Então a ideia é dar um foco especial, principalmente para as configurações avançadas. Então muitos provedores, muitos usuários não têm a real certeza do que cada menu deste pode impactar, de que forma pode impactar na sua comunicação Wi-Fi, tá? Então eu estou utilizando aqui a última versão de firmware, a 8.7.0. Então a disposição dos menus ela está um pouco diferente, né? A seleção dos submenus ela passou aqui para o lado superior esquerdo, aonde eu tenho o submenu Wireless. O submenu Wireless ele é segmentado em outros 3 menus: básico, segurança e o avançado. A versão de firmware anterior à última, nós tínhamos uma apresentação um pouco diferente desse menu básico. Nós tínhamos mais opções de seleção. Nós tínhamos um menu onde eu poderia escolher o modo em que o meu equipamento vai operar. Se ele vai ser um access point, se ele vai ser um access point apenas para ponto a ponto, ponto multiponto no formato Mixed, ponto multiponto no formato 100% AC, se ele vai ser um cliente, enfim, eu tinha diversas opções que muitas vezes causavam uma certa confusão na cabeça do usuário. Então, esse menu ele foi enxugado, ele foi simplificado. Então, você tem 2 opções apenas. Ou você seleciona o modo Access Point, ou seja, seu equipamento ele vai ser o AP, onde você vai fazer a escolha de uma frequência, onde você vai determinar qual é o SSID da rede e onde você vai fazer as configurações da forma de autenticação. Ou você pode utilizar o equipamento como uma station, como um cliente. Então, bem simples. Ativa a opção, ele é um Access Point. Desativado, ele é uma CPE, ele é um cliente, tá? Então, vamos começar pelo modo Access Point. Em modo Access Point, em modo cliente também, existem 2 formas de comunicação: ponto a ponto e ponto multiponto. Com a opção PTP Mode desabilitado, o meu Access Point ele vai se comportar no formato ponto multiponto, ou seja, ele vai permitir a conexão de clientes AC e M5. Não tem mais o modo Mixed. Quando eu seleciono o modo Access Point e desativo o modo PTP, automaticamente ele já está com o modo Mixed ativo, tá? Com o modo ponto multiponto, ele vai permitir apenas a escolha destas larguras de canal, nada maior do que 40 MHz. Acima de 40 MHz é permitido apenas no modo ponto a ponto. Vamos ativar o modo ponto a ponto para vocês verem, ó, até 80 MHz. E ele já deixa bem claro um aviso de que apenas stations, clientes Hermex AC suportam este modo ponto a ponto. Perfeito? Então, vamos lá. Quando o equipamento tem suporte ao sincronismo por GPS, que é o caso aqui da nossa Prism Station, ele aparece o menu para eu configurar a duração do frame. Ele pode ser flexível, flexível legacy, fixo em 5 milissegundos, 8 milissegundos e 10 milissegundos. Essa explicação do que significa cada seleção, cada submenu desse, eu vou deixar o link aqui no vídeo falando sobre o sincronismo por GPS. Um outro vídeo falando sobre o sincronismo por GPS, onde eu explico o que significa cada opção desse submenu. Perfeito?
Então, Center Frequency List é onde eu vou selecionar o canal de operação do meu equipamento, muito simples. SSID é onde eu vou determinar o nome da minha rede Wi-Fi. Nós temos aqui o menu Country. Menu Country eu consigo alterar a legislação vigente em que o meu equipamento vai obedecer. No caso aqui, o Brasil é a Anatel que determina todas as normas vigentes aqui no Brasil. Perfeito? Antena. Então, aqui eu consigo selecionar o modelo de antena do equipamento. Devo lembrar que aqui eu tenho uma Prism Station. Então, aparece apenas os modelos compatíveis com a Prism Station, que estão os modelos Horn ou corneta. Vale lembrar que é extremamente importante que vocês preencham essa informação de forma correta, pois através da informação da antena, da distância do enlace e outras informações que o sistema operacional capta, ele consegue fazer o ajuste de forma automática de algumas configurações, como por exemplo a modulação do rádio. Então, para o rádio trabalhar de forma correta, para o algoritmo de fallback da modulação incrementar, ou seja, aumentar a modulação, diminuir a modulação, ele usa essas informações captadas, o ganho de antena, por exemplo, com distância, com os níveis de ruído, de interferência, para poder fazer esse ajuste. Então, tem que ser preenchido de forma correta, perfeito? Então, este é o menu básico no modo Access Point. No menu Wireless Security, nós temos é um menu extremamente simples, né? Eu posso selecionar a forma de autenticação, seria o personal utilizando uma chave pré-compartilhada, que é o modo mais utilizado, ou o modo Enterprise, compatível com o protocolo Radius, aonde eu devo fornecer o IP do meu protocolo, do meu servidor Radius, junto com a porta de acesso, mais a chave de autenticação secret, né? A chave para eu me autenticar no meu servidor Radius, ok? E aqui eu tenho outras configurações mais avançadas do Radius do seu servidor, caso você use aí uma conta para poder logar nesse servidor, enfim. Aqui você deve preencher conforme o seu cenário, perfeito? Aqui nós temos outras duas opções bem interessantes, como por exemplo Wireless Network Protection. Esta opção, quando ativa, o rádio ele tem mecanismos, né, para poder identificar tipos de ataque à sua rede Wi-Fi e bloquear esses tipos de ataque, como por exemplo o Man in the Middle, que é um ataque, não vou dizer comum, mas um dos ataques aí mais conhecidos em redes Wi-Fi. Então, com esta opção ativa, o rádio tem uma inteligência aí para evitar este tipo de vulnerabilidade na sua rede Wi-Fi. Então, nós temos aqui, falando ainda de segurança, né, Wi-Fi, nós temos a política de controle por MAC ACL, aonde eu posso permitir os endereços MACs cadastrados nessa lista, ou seja, uma whitelist, permito apenas os cadastrados nessa lista e bloqueio ou não permito o acesso dos não cadastrados, ou eu posso fazer o contrário, fazer uma blacklist, negar o acesso apenas aos MAC address cadastrados nessa lista e permitir o acesso dos demais MAC address, perfeito? Então, bem básico. Pessoal aí que trabalha com a linha M5 já está habituado nesse menu, já conhece muito bem. Porém, agora aqui vem o menu mais complicado, vamos dizer assim, aonde muitos usuários não têm ideia do que significa cada opção. Então, vamos lá. Nós temos esses dois primeiros menus, AMPDU e AMSDU. Esses dois menus, eles estão relacionados com a agregação de quadros. Então, quando a gente tem uma comunicação Wi-Fi, existem diversos quadros de controle que são propagados na minha comunicação Wi-Fi para poder garantir a entrega do quadro, mensagens de controle entre a API e os clientes,
Enfim, muitas vezes o envio dessas mensagens acaba ocupando mais o meio, mais o recurso de transmissão do que propriamente a informação ao qual o seu AP deseja trafegar. Então, essas duas opções, elas são utilizadas para eu agregar esses quadros, essas mensagens de controle num grande quadro e fazer o envio, ao invés de diversos pequenos quadros, ou seja, ocupando diversos time slots da comunicação, eu agrego todos esses pequenos quadros num grande frame e transmito de uma única vez. Fazendo essa agregação, eu acabo incrementando throughput, eu acabo aumentando a performance do meu enlace. Porém, existe um grande perigo nisso. Em ambientes ruidosos, em ambientes onde eu tenho uma alta incidência de interferência e uma quantidade alta de retransmissão de pacotes, a ativação desses dois recursos, do AM/SDU, e o aumento da quantidade de quadros agregados no recurso AM/PDU pode ser bastante perigosa. Por quê? Vamos imaginar, eu agreguei diversos quadros numa única transmissão. O rádio, ele transmitiu um grande quadro. Se porventura ele tiver que retransmitir este grande quadro, o esforço do rádio para retransmitir esse quadro é muito maior do que se ele tivesse que retransmitir apenas pequenos fragmentos deste grande quadro. Então, se eu tenho um ambiente muito ruidoso, ou seja, probabilidade alta de eu retransmitir quadros, não é recomendado ativar o AM/SDU ou alterar os valores do AM/PDU. Deixe por default, tá? Se você tem garantia de que o ambiente não tem ruído, ou você está utilizando o seu equipamento num cenário ponto a ponto, onde você tem antenas de alto ganho, você tem um enlace estável, você quer dar esse upgrade de throughput, otimizar a comunicação Wi-Fi, vale a pena ativar. Existe uma receita de bolo? Não existe, tá? Cada cenário é um cenário diferente. Então, o recomendado é que você ative e teste a performance do seu enlace, aonde nós não recomendamos realizar a ativação desses dois recursos em ambientes ruidosos, justamente pelo fato dessa retransmissão ser mais onerosa, mais trabalhosa para o rádio, quando se trata da retransmissão de um grande quadro agregado, que é o caso dessas duas funções, né? AM/PDU, Aggregate MAC Protocol Data Unit, e o AM/SDU, Aggregate MAC Service Data Unit. Perceba que os dois eles tratam de agregação, eles são muito parecidos, mas eles agregam quadros de diferentes momentos ali da comunicação Wi-Fi. Então é perigoso em ambientes ruidosos, tome cuidado ao ativar essa opção. Client Isolation. Como o próprio nome diz, ativando este recurso, eu isolo a comunicação entre as CPS conectadas no meu Access Point. É como se eu entregasse uma VLAN para cada Access Point, um equipamento não vai conseguir enxergar o outro no meu cenário ponto multiponto. Multicast Enhancement. Essa opção é utilizada para poder melhorar a performance de tráfego multicast na minha rede Wi-Fi. Então, se você utiliza aí alguma aplicação que envolva multicast, alguma espécie de comunicação de IPTV ou alguma aplicação que trabalhe com multicast, ou até mesmo, quem sabe, protocolos que utilizam multicast, se não me falha a memória, o SPF, MPLS, se você ativar este recurso, você vai melhorar a performance desse tipo de tráfego, tá? MX Data Rate, isso aqui nada mais é do que a velocidade em que o rádio vai atingir. Pessoal, deixem automático. Existe algumas pessoas que dizem que eu vou colocar a minha modulação em 6x, vai ficar mais estável. Pessoal, isso daí
Não é bem assim que funciona. O sistema operacional da Ubiquiti, né, o algoritmo de fallback, incrementação, decrementação da modulação é extremamente preciso. Então, deixe em automático e deixe na mão do rádio fazer a escolha da modulação de acordo com o seu cenário, tá? Outro recurso bem legal é o Data Rate Module, que é onde eu tenho a opção Default e Alternative. Como funciona este recurso? Em ambientes com baixa incidência de interferência, o recomendado é deixar essa opção em Default. Esta opção ela age diretamente na forma como o rádio vai incrementar a modulação ou vai decrementá-la. Em Default, ele faz essa decrementação e incrementação, ou seja, aumenta e diminui a modulação dependendo do ambiente de forma menos agressiva, tá? O meu ambiente é extremamente ruidoso, é um ambiente hostil. Eu preciso com que o rádio tome essa atitude de decrementar e incrementar a modulação de forma mais agressiva. Então nós recomendamos deixar o Data Rate Module em Alternative. Ambiente sem ruído, Default. Ambientes com alta incidência de ruído e interferência, Alternative, tá? Calculate ARP Limit. Este recurso é utilizado para... Primeiro vamos entender o que é EIRP. EIRP nada mais é do que a somatória da antena do rádio mais a potência de transmissão. Então, cada canal do nosso espectro eletromagnético, cada canal tem um valor, ou cada range de frequência, né, tem um valor estipulado pela Anatel de EIRP diferente. Com esta opção ativa, o rádio automaticamente ele vai permitir que você configure a potência máxima de acordo com o EIRP permitido pelo órgão vigente selecionado aqui no Country Code. Então, por exemplo, no canal 5800 no Brasil, eu tenho ERP de 30, olha só, 14 dBm de potência com mais 16 dBi de ganho. Outros países têm diferentes legislações, onde você pode ter um ERP maior, trabalhando em modo teste, ó. Se eu alterar aqui para modo Compliance Test, vamos ver aqui o modo teste. Alterando aqui para o modo teste, vamos procurar aqui, Licensed, ó. Alterando para o modo Licensed. Eu não vou alterar porque eu estou com o rádio conectado aqui, tá? Tem outro rádio que pode interferir na minha comunicação. Mas alterando para o modo Licensed, o IRP não vai ter IRP, eu posso aumentar mais a potência, enfim, não é correto fazer. Mas esse recurso aqui, ele faz com que você não cometa alguma infração ou trabalhe com IRP diferente do regulamentado pela legislação vigente do país, tá? Outro recurso bem legal, ó, Sensitive Threshold. O que é o Sensitive Threshold? Perceba que ele tem uma barra deslizante que eu configuro aqui um valor de potência. Esse recurso ele é utilizado para você gerar uma maior estabilidade na sua comunicação Wi-Fi. Como que funciona o Sensitive Threshold? Eu estou gravando o vídeo aqui no meu laboratório. Porém, lá na rua, agora, nesse exato momento, acabou de ligar um carro. Com o Sensitive Threshold ativo e eu configurando um valor X, é como se eu escutasse apenas o que está ocorrendo aqui dentro dessa sala onde eu estou gravando o vídeo. E eu ignorasse todo ruído externo vindo do ambiente externo. Então o Sensitive Threshold ele funciona da seguinte forma. Se eu configurei um valor de menos 60, o meu rádio, o meu access point, ele vai escutar apenas sinais até menos 60. Sinais inferiores a menos 60, ou seja, interferência do meio externo, ele vai ignorar. Tudo que está acontecendo lá no ambiente externo, ele vai ignorar. Tudo que está com níveis de sinais inferiores ao menos 60 ou ao menos 65, dependendo da target que você selecionar, ele vai ignorar. Porém, a gente tem um grande problema nisso.
Se você tiver assinantes, clientes, CPS com um nível de sinal inferior à target configurada neste menu, pode ser que o rádio interprete como ruído e não vai escutar, não vai permitir a conexão desse cliente, tá? Então, vamos lá, Automatic Power Control ou ATPC, controle automático da potência. Esse aqui é um menu muito interessante. No vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre o GPS, sim, que eu falo mais sobre ele, porque que ele é interessante para o sincronismo de GPS. Esse menu ele faz com que o AP ajuste a potência de forma automática dos clientes para que todos eles consigam alcançar uma target aí de menos 50, ou menos 55, ou menos 60, dependendo do padrão que você trabalhe. Ou seja, você vai evitar que um cliente fique com potência no máximo, por exemplo, causando ruído na sua comunicação Wi-Fi. O AP ele vai fazer esse ajuste de forma automática. E nós temos esse outro recurso que é o headset, né? Tem até aqui uma breve explicação sobre ele. É um recurso que ele trabalha também na sensibilidade de escuta do rádio. Então, se eu tenho uma célula Wi-Fi com clientes com nível de sinal muito baixo, não consigo melhorar, não consegui fazer um bom apontamento, não consigo substituir os rádios por uma antena, os clientes por uma antena maior. Ativando esse recurso, eu acabo melhorando toda a sensibilidade de escuta do AP, ou seja, eu consigo escutar melhor esses clientes com nível de sinal baixo. Só que isso vai me gerar uma reação, um efeito colateral, vamos dizer assim. Porque como o rádio ele vai escutar melhor, ou seja, ele vai ficar com o ouvido mais aguçado, ele vai melhorar o sinal recebido dos clientes, ele também vai escutar melhor a interferência do ambiente. Então, tome muito cuidado ao ativar essa configuração, tá? Então, nós temos aqui também um Rocket AC Prism conectado, né, na minha Prism Station. Então, ele está em modo, vejam, está desabilitado o modo Access Point, ou seja, ele é um cliente. Eu queria mostrar o Prism aqui porque ele tem um menu um pouco diferente, olha só. Como o Prism ele não é um rádio com antena integrada, eu consigo selecionar aqui diferentes modelos de antena. Onde, por exemplo, eu vou utilizar este equipamento no modo PTP e eu vou utilizar com uma antena de terceiro. Então eu devo selecionar o modo Custom e devo preencher aqui de forma manual a antena utilizada neste equipamento, tá? Então se eu vou utilizar uma antena, sei lá, de mais de 34 dBi, que são as antenas da Ubiquiti de maior ganho 34 dBi, eu devo colocar aqui em Custom e preencher de forma manual o ganho da antena que eu estou utilizando. Outro menu também super importante que tem que ser preenchido, tem que ser utilizado, é o menu Cable Loss, ou perda do cabo, perda do pigtail. Pigtail insere uma perda na sua comunicação Wi-Fi e essa perda deve ser mensurada nesse menu, justamente para que o rádio tome as devidas medidas para os cálculos automáticos de modulação e outras coisas que eu expliquei anteriormente, tá? Um outro recurso presente aqui no modo cliente é o Auto Adjust Distance. O que é esse menu? Esse menu está relacionado ao ajuste do tempo de recepção do quadro ACK, quadro Acknowledge, de reconhecimento. Então o rádio ele faz um ajuste do envio dessa informação, da espera do recebimento dessa informação, para que ele possa retransmitir o próximo quadro. Então deixem em automático para que o rádio faça o cálculo de forma automática de acordo com a distância das CPS conectadas no Access Point, tá? Então outro menu que eu também queria mostrar aqui do cliente, para não ficar tão longo aí o vídeo, o resto é extremamente igual, mas no modo cliente aqui em Advanced, nós temos um outro menu que não tem no Access Point, que é o menu Airmax Station Priority, tá? Então nós temos aqui diferentes submenus, nós temos o Base, Medium, High e Low. Como que funciona este menu? O protocolo Airmax ele é baseado em TDMA, onde o Access Point divide o tempo de transmissão em quadros, em time slots, para que cada CPE utilize um time slot para transmitir.
Quando eu configuro o Air Max Priority em Base, essa transmissão, essa divisão de quadros, ela é feita igualitariamente para todos os clientes, todas as stations conectados. Vamos imaginar que esse cliente em questão é um cliente importante, é um cliente corporativo, é um cliente que exige mais tráfego, é um cliente que eu quero priorizar na minha transmissão no protocolo Air Max. Eu quero reservar mais time slots, mais quadros para esse cliente específico. Então, cada opção dessa, tem right, medium, low, cada opção está relacionada com a quantidade de quadros reservados para essa CPE específico. Então, nós temos right, se não me falha a memória, são 4 quadros. Medium são 3 quadros, 3 time slots reservados para essa CPE. E o base, nós temos aí 2 quadros, que é o padrão reservado para essa CPE, tá? E o low é apenas um quadro, um time slot reservado para essa CPE. Então, quanto maior a priorização selecionada neste menu, maior será a quantidade de quadros reservados para este equipamento transmitir. Ou seja, mais espaço na comunicação ele terá. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, participe da nossa comunidade de provedores no Facebook. Um forte abraço e até mais!